Examinando as Escrituras, vamos agora para o Salmo de número 2, a partir do versículo 1, onde nós encontramos assim escrito: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O primeiro momento deste salmo, segundo, é a apresentação de Cristo como ungido, o rei, que é instituído, é estabelecido pelo Senhor. Então, Deus agindo na história deste mundo, na história desta terra, na história das nações, Deus vai instituindo a sua direção, o seu governo. Então, Deus permite que as nações se estabeleçam, desenvolvam-se, cresçam. As nações estabelecem a sua política, o seu estilo, o seu modelo de governo, de Estado, de nação, a sua filosofia. E assim nós temos a história universal e a história de impérios, de governos, de alianças ou de ditadores. De todas as formas, existe a permissão de Deus para que os homens pudessem ir administrando a terra. Isso vem desde lá da criação, desde o Gênesis, que Deus deu à humanidade, ao ser humano, essa liberdade, essa condição de cada nação definir a quem querem seguir, a quem querem ouvir, qual foi o filósofo que desenvolveu tal teoria. E nós vemos aí na história algumas nações, alguns governantes, alguns povos que pegam uma filosofia e acreditam nela e acham que ela foi bem elaborada, acham que foi bem pensada. E algumas delas nós vemos aí um grande fracasso que tem se repetido, e algumas nações teimam em repetir aquela mesma filosofia, aquela mesma doutrina, aquele vento de doutrina humano que nunca foi testado, que não funciona, que procura revolucionar toda a realidade, criar uma nova realidade que nunca existiu e sequer é bem elaborada, não é bem avaliada, não é bem trabalhada, e por isso tem conduzido muitas nações à fome, à guerra, a tragédias. Porém, no meio de todos os sistemas de várias e várias nações e doutrinas e filosofias e as diversas doutrinas de homens, ideias de homens, nós também temos aqui no Salmo 2, sendo então apresentado o rei do Senhor, o rei estabelecido por Deus, o governo de Deus, o ungido de Deus, aquele que Deus capacita, que Deus inspira, que Deus revela a sua verdade, a justiça, o direito, o que é correto, e estabelece então o reino do Messias, o reino do ungido de Deus. Então, este é o reino de Deus. Esta é a direção de Deus. Essa é a direção do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver já no Gênesis, já no início, essa intervenção de Deus. A nossa missão aqui ao examinarmos as Escrituras é simplesmente detectarmos isso, aprendermos isso, como que Deus trabalha, como que Deus age. Então,
nós podemos assim resumir da seguinte forma: no meio e entre os reinos deste mundo, entre as nações deste mundo, Deus também participa com o seu reino, com a sua nação, com o seu povo. Um povo eleito, um povo escolhido por Deus, um povo separado, uma nação santa, com um rei. E este rei, nós vamos vendo no Antigo Testamento, ele vem se aproximando, ele vem sendo forjado, ele vem sendo anunciado na Torá. E aparecem então modelos já, os primeiros a estarem à frente da nação de Deus, do povo de Deus, ao qual Deus está agindo, Deus escolhe, Deus separa, porque Deus também participa da história dessa forma, com a sua nação eleita. Então nós temos ali Abraão, nós temos, talvez de uma forma maior, mais clara, a direção de Moisés sobre o povo de Deus, mas Moisés já avisa, já antecipa que Deus levantará um profeta, um líder, ungido, o Messias, que é maior do que ele, e que todos deverão ouvir. Quem não ouvir, quem não obedecer a este rei, a este ungido de Deus, perecerá. Então ali já é anunciada a vinda de Cristo. Vamos também aqui esclarecer que quando nós falamos Jesus Cristo, ou Jesus o Cristo, não é, embora pareça ser o crucificado, o Cristo, o crucificado, o sofredor. Não é isto. Na verdade, Cristo é uma tradução para o grego do hebraico, do Messias, ungido, o Rei, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Cristo, Jesus, ungido de Deus. É esse aqui do Salmo 2. Deste salmo, em que ele vai sendo prenunciado e alguns líderes vão aparecendo, como também Davi como rei, como um modelo do rei Jesus, até da descendência de Davi. Quando José assume lá o governo no Egito e ele lidera os seus irmãos, até mesmo seu pai, como ele sonhou, que ele estava liderando até o sol, as estrelas, a lua, o pai, a mãe, os irmãos, José também aparece como um modelo, uma prefiguração, como um exemplo inicial do Cristo, do Rei, do Messias, do ungido, daquele que vai liderar o povo de Deus sobre a terra. Então nós já sabemos que Deus quer um povo sobre a terra. Deus quer ter uma nação entre as nações da terra. Essa é a nação de Deus. Este é o povo de Deus. Deus quer liderar um povo. Neste povo, entre este povo, irá correr a unção de Deus, o Espírito de Deus, a água viva. As decisões deste povo virão dos céus. É o povo de Deus sobre a terra. É o povo da adoração, da verdadeira adoração a Deus. Então, tudo que nós vamos estudando nas Escrituras, nós vamos observando que Deus separa um povo para que estes atos de justiça que alegram a Deus, que agradam a Deus, um povo santo, um povo ungido, liderado pelo Messias, um povo que realiza boas obras, o povo de Deus, o povo santo, o povo abençoado, o povo da palavra de Deus. Então, tudo isso que acontece não é por acaso, é porque é de Deus. Quando Jesus diz, estou instituindo a minha igreja, estou instituindo a minha congregação, é esta ação de Deus, junto do Messias, a Cristo, o Espírito Santo, atuando na terra, para que tenha esta elaboração, através dessa união, deste trabalho do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para que haja ação do povo de Deus nessa terra. É um povo que se congrega, é um povo que brilha, que ele vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito na prática da justiça, do amor,
do direito, da retidão. É um povo separado. É um povo no meio do mundo. É um povo que também testifica de Deus na terra. Testifica dos céus, da existência de Deus. Revela a glória de Deus. Manifesta as coisas de Deus para este mundo. E nós já sabemos também que isso que nós começamos a ver aqui nesses 3 primeiros versículos do Salmo 2, eles são usados por Cristo no seu ministério. Ele fala para os apóstolos que eles já deveriam saber do que está no Salmo 2, dessa rejeição a Deus, ao Messias, ao ungido de Deus, à nação de Deus, não, que nós seríamos perseguidos, que ele seria rejeitado, que as nações do mundo, como nós acabamos de ler aqui, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque veem, não gostariam de ver, mas estão vendo a presença do povo de Deus na terra, a presença de um povo que testemunha do evangelho, que anuncia a glória de Deus, que anuncia os feitos de Deus. Então isso causa esse furor nas nações que gostariam, aqui quando diz que eles gostariam de romper, sacudamos de nós as suas algemas. Eles gostariam de ter um mundo sem Deus, sem a fé, sem a palavra de Deus, sem os mandamentos de Deus. Então muitos gostariam, acham que o mundo viveria numa perversidade, numa liberalidade, num liberalismo exacerbado e que as coisas de Deus os prejudicam em vários aspectos. Então eles gostariam de se libertar da algema, da direção de Deus, do governo de Deus. Mas nós vamos continuar estudando o Salmo 2, vendo da vontade de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus e do direito de Deus sobre a terra, pois ele é o Criador. Ele criou para ele criou para que este mundo o servisse, para que lhe agradasse. O mundo pertence a Deus. Então será feita a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa palavra vai se cumprir. Deus quer o seu povo atuante, o seu povo agindo nessa terra, crescendo nessa terra, justamente para que a vontade de Deus prevaleça nessa terra. E Jesus chamava os seus apóstolos para conversar do início ao fim do seu ministério, e citando, ensinando, repetindo o que há aqui no Salmo 2, o que o Cristo, o Messias, deveria ser rejeitado pelos povos, pelos reis. Aquelas autoridades que agiam ali naquele momento, seja a autoridade romana, seja mesmo dentre os judeus, representam esta palavra profética do Salmo 2, que todos os reis da terra estavam aqui se unindo contra o Senhor e o seu ungido, perseguindo e levando até a prisão e a morte de cruz, até ele ser rejeitado e morto, crucificado e morto pelos reis, cumprindo então o Salmo 2. E hoje nós já falamos aqui então a respeito deste plano de Deus, de ao mesmo tempo que Deus permite a existência das nações e dá essa liberdade de escolha, nações escolhendo caminhos já destruídos, sem qualquer base científica, sem qualquer cálculo do que eles estão propondo, sem perceberem que aquilo vai levar à ruína, vai levar à fome, vai levar à guerra, ao precipício, e alguns acreditando no que foi escrito por alguns filósofos que debatiam lá no século XIX, já a partir do século XVIII, principalmente no século XIX, início do século XX, debatiam filosofias e cada um competindo por pura, mera inveja ou rivalidade entre eles, começavam a escrever sem fundamento algum, desenvolviam teorias não postas em prática, e governos pegaram essas teorias
implantaram em uma nação de centenas de milhões de pessoas. E essas pessoas passaram fome, viveram escravizadas, viveram sofrendo e até hoje estão aí envolvidas em guerra por causa de uma doutrina de homens totalmente ineptos, totalmente sem condição de raciocinar sobre uma criação de uma nova realidade, de uma nova estrutura econômica ou social. E algumas pessoas acreditando que eles teriam este embasamento, esta condição, sendo que não tinham a mínima condição de criar um mundo novo, uma sociedade nova, destruindo com revoluções tudo que existia no mundo há milênios, há séculos e séculos, destruindo uma realidade para implantar outra jamais testada e que leva até hoje a um grande desastre no meio da humanidade. Mas isso tudo já estava profetizado, já está aqui nas Escrituras e nós estamos aqui estudando e observando isso. E no meio dessa história, caminha o povo de Deus. Caminha o reino de Deus, caminha o ungido de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que assumiu o seu trono, que veio a este mundo, foi morto, foi rejeitado, mas ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus e assentou-se, está agora à direita do Pai no seu trono, de onde reina eternamente. O seu reino é de amor, o seu reino é de paz, não é de luta, não é só de destruição, mas é um reino de vida, vida com abundância, é o reino do Senhor Jesus. Vamos orar, que Deus te abençoe, vamos orar pela sua família, vamos orar pelas nações da terra. Senhor, muito obrigado a Deus por estarmos aqui examinando as Escrituras e encontrando Cristo, o Messias, ungido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nesta palavra de vida eterna, Senhor. Abençoa essa casa, esta família que nos ouve, que venha a tua unção, venha a tua luz, venha a tua vitória sobre esta casa, que milagres aconteçam, já estão acontecendo, Pai, vindo do céu, a tua bênção sendo derramada sobre esta família, abençoada por Deus, ó Pai, abençoada por Ti, Senhor. Abençoa também todas as nações da terra, todas as famílias da terra, que venham a ter conhecimento da Tua verdade, venham a seguir a Tua palavra, venham a receber o batismo com o Espírito Santo para compreender a Tua verdade e para poderem viver e praticar esta palavra de vida, de salvação, de alegria e paz. Muito obrigado pelos milagres, pelas bênçãos. Nós já te agradecemos, orando em nome de Jesus, o Messias, e que Deus te abençoe toda a sua casa eternamente.